Olá pessoal do YouTube, olá meus amigos aí do Facebook, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é Ailton Brito, instrutor do projeto Auto Criativo. Hoje pessoal, nós estamos chegando na nossa 18ª aula, que está num total de 20 aulas de AutoCAD 2013 em inglês, aqui no curso do módulo básico. Hoje nós vamos estar continuando com alguns objetos em 3D ali no AutoCAD 2013, tá bom pessoal? Então vamos direto lá para o AutoCAD. Hoje eu vou estar explicando para vocês bastante comandos bacanas ali, para você estar aprendendo a lidar com alguns objetos na terceira dimensão no AutoCAD. Com o seu AutoCAD aberto, eu vou pedir para você fazer o seguinte: você vai vir aqui em cima, tá joia? No Workspace. E você vai colocar aqui ó, em 3D Modeling, ok? E aqui em 3D Modeling você vai vir aqui nesse botão do Grid, vai acionar o Grid, deixar ele ligado, vai dar 2 cliques rápido no scroll do mouse e aí o Grid vai se aproximar aqui e vai ficar com esse tamanho limitado. Se caso não estiver assim limitado, você clica com o botão direito do mouse aqui sobre o Grid, você vem em Settings. E aí você desmarca essa opção aqui, Display Grid Beyond Limits. Tudo bem? Aí dá um OK, que aí a grade, o grid vai ficar assim, limitado. Agora, nós vamos colocar aqui no Visual Style, no Conceitual, dessa forma. E aqui no 3D Navigation, nós vamos deixar aqui na vista isométrica, dessa forma. Tá bom? Como eu havia explicado nas aulas anteriores. Geralmente eu peço para vocês deixarem nessa posição, pessoal, que é justamente para facilitar aqui a visualização e a noção de onde está o nosso ponto 00 aqui, aonde está a nossa UCS. Tá bom? Pessoal, hoje, nessa aula de hoje, eu vou estar explicando aqui diversos comandos relacionados a desenhos 3D. Tudo bem? Mas aí eu acredito que no futuro eu vou estar aí criando, elaborando alguns cursos voltado especificamente aí para cada questão de desenho em 3D. Por exemplo, nós temos aqui a parte de Solids, onde temos todas as ferramentas de Solid. Eu vou estar desenvolvendo um curso aí, ou algumas videoaulas muito interessantes voltadas apenas para objetos sólidos. Tudo bem? Vou estar também criando aqui bastante videoaulas nessa seção aqui do AutoCAD, que agora só trata de Surfaces. Tudo bem? E também vou estar criando um curso completo, aí, videoaulas muito interessante voltada para objetos em mesh, que é objetos em malhas. E também vou criar, vamos dizer assim, um conteúdo muito interessante também só de parte de renderização. Tá bom? Nessa videoaula de hoje, eu vou estar explicando aí para vocês as principais ferramentas aqui, os mecanismos para nós iniciarmos com modelação de objetos em 3D. Então nós vamos estar criando alguns objetos sólidos, nós vamos estar fazendo algumas modificações nele, tá bom? E aí, no decorrer da aula, eu vou apresentando para vocês as principais ferramentas para esse tipo de modelação em 3D. Tudo bem? Então aqui eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês vão colocar aqui em Solid, e aqui estão as principais ferramentas que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Aqui agora, vou aproximar um pouquinho do nosso plano, né? Nosso plano cartesiano aqui, ele está numa vista isométrica, tá joia? E nós estamos utilizando aqui, ó, dessa forma aqui, a View Cube, tá bom? Nesse quadradinho aqui, ó, dessa forma, tá bom? Aqui eu vou fazer um comando REC, e aí você vai acompanhando comigo, passo a passo, para que você comece aí a fazer os seus primeiros desenhos aí, os seus objetos um pouquinho mais complexos em 3D. Vamos lá. Retângulo, o atalho é REC, apertamos Enter. Vou fazer aqui um retângulo em tamanho qualquer. A joia está ali o nosso retângulo. Ele está no plano, pessoal. Ó, se você olhar aqui e girar, segurando o Shift e segurando o scroll do mouse, você consegue orbitar sobre o desenho e você percebe que ele está ali preso no plano. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar esse comando aqui chamado Extrude. Esse comando Extrude, pessoal, o que ele cria? Ele cria
ele seleciona uma determinada área e aí ele cria esse objeto no formato de sólido. Nós vamos estar levantando essa área para transformar aqui num objeto em 3D, num sólido, tá bom? Selecionamos aqui Extrude, clicamos aqui no objeto e apertamos o Enter. E aí você percebe que ele se transformou, a área que nós criamos ali com o nosso retângulo, se transformou num objeto sólido. Agora ele está pedindo aqui a altura. Podemos colocar aqui uma altura de 15 unidades e apertamos o Enter. Ok? Então a nossa superfície que nós criamos com o comando retângulo, agora se tornou num objeto maciço, se transformou num sólido. Nós deixando aqui o mouse sobre o objeto, aparece escrito ali, ó, que ele é um objeto 3D Solid. Tá joia? Esse comando Extrude, ele existe várias opções também para você estar trabalhando com ele. No decorrer do curso aí, lá no curso também intermediário, nós vamos estar voltando com todos esses objetos em 3D e nós vamos estar entrando ali em maiores detalhes, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma opção muito legal que tem nesse comando Extrude para vocês. Vou fazer aqui mais um retângulo. Um retângulo aqui de um tamanho qualquer. Tudo bem? Agora vou vir aqui no comando Extrude novamente. Vou selecionar o objeto e apertar o Enter. Quando você seleciona o objeto que ele já pede altura, aí surge aqui algumas opções aqui embaixo no objeto que está sendo extrudado. Por exemplo, aqui, ó, esse Taper Angle. Vamos colocar o mouse aqui para cima e vamos apertar a letra T e Enter. O que acontece? Ele está pedindo aqui um grau, um ângulo de abertura desse objeto. Ó, se você colocar positivo, ele vai ficar nessa forma aqui, ó, como se estivesse em pirâmide. E se você colocar no número um grau negativo, ele vai ficar aberto dessa forma. Vamos colocar aqui menos 10 e apertar o Enter. Tá joia? Agora ele está pedindo a altura. Vamos colocar 20 e apertar o Enter. Tudo bem? Agora vamos ver como é que ficou o objeto. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ele foi extrudado e nós colocamos um ângulo aqui, um grau. E no negativo ele fica dessa forma aqui, ó. A parte superior aqui, a face superior, ela fica maior do que a inferior, tá bom? Tem várias opções aqui de estarmos trabalhando com extrude. Aí, como eu falei anteriormente, no decorrer do curso, nós vamos estar visualizando com mais detalhes, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos ver aqui o comando Press Pull. Aparentemente, parece que o Press Pull é muito parecido com o extrude, porém ele tem algumas diferenças muito especiais. Vamos ver? Comando REC, novamente. Vamos clicar aqui no plano. Tá joia? E agora nós vamos escolher aqui o comando Press Pull. O Press Pull, pessoal, ele seleciona uma área fechada. Ele é diferente do Extrude, que seleciona o objeto. Esse aqui, ele necessita de uma área fechada. A área vai ficar assim, pontilhada. Tudo bem? E aí você clica. A partir do momento que você clica, ele já te solicita a altura aqui do objeto. Vamos colocar aqui 20 unidades e apertar o Enter. Tudo bem? ESC para sair do comando Press Pull. Aparentemente parece que é igual, só que ele tem algumas diferenças em relação ao Extrude. Por exemplo, vou desligar essa opção Dux. Mais para frente eu explico para vocês qual a grande funcionalidade que tem esse botão aqui Dux, tá bom? Comando REC, vou fazer aqui um retângulo próximo aqui do quadrado maior, dessa forma assim, tudo bem? Agora o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui esse objeto, esse retângulo, vamos colocar aqui no Rotate Gizmo e vamos clicar aqui no eixo vermelho, que é o X, e clicamos para cima com o F8 ligado. E clicamos aqui, ESC para sair do comando Rotate Gizmo. Então o nosso quadrado ficou dessa forma, virado para a face aqui do outro box maior. Tudo bem? Agora vamos dar um comando Move. Tudo bem? Selecionamos aqui o objeto e apertamos o Enter. Agora ele está pedindo um ponto base. Podemos digitar assim, MID2 e apertamos o Enter. Nós vamos clicar em dois pontos aqui, ó, com esse comando MID2. Clicamos aqui e clicamos aqui. Automaticamente, nós conseguimos selecionar o centro desse retângulo, usando o comando MID2.
E também vamos colar aqui no centro dessa outra face. Clicamos aqui novamente, MIDI 2, apertamos o Enter, selecionamos esse endpoint de cá, selecionamos esse outro endpoint de cima, e o nosso quadrado ficou perfeitamente ali, centralizado na face do quadrado maior, tá bom? E agora a grande diferença em relação ao Extrude é exatamente essa. Por exemplo, pegamos aqui o Press Pull, se clicarmos aqui numa face, a gente vai transformar esse objeto aqui num sólido, né? Essa área vai ser um determinado sólido se clicarmos nesse sentido. Porém, esse comando Press Pull, ele tem uma funcionalidade muito especial, principalmente na parte de criação de maquete eletrônica, quando nós formos criarmos portas e janelas. Por quê? Se você clicar ao contrário aqui, ó, atravessando um objeto sólido, veja o que ele faz. Vamos clicar aqui do outro lado. Olha só, ESC para sair do comando Press Pull. Ele abre aqui, ele rompe o outro objeto sólido. Tá joia? Então a gente pode estar criando aqui, por exemplo, uma janela, portas, alguma parte nesse sentido, assim, alguns nichos. E aí ele consegue estar atravessando outros objetos. É muito importante e muito bacana a utilização desse comando Press Pull. Tá bom? Agora, pessoal, vou deletar aqui esse objeto. E vamos usar esse comando aqui, Revolve. Por exemplo, vou fazer um círculo de um tamanho qualquer. Vou clicar aqui no plano e criei um círculo, ok? Agora, vou fazer uma line, L de line. Vou selecionar o centro aqui do círculo. Vamos pegar como base aqui o quadrante e vamos achar o centro do círculo. Se porventura você não esteja conseguindo aí selecionar o centro do círculo, você clica no Shift do teclado, botão direito do mouse, vai abrir aqui algumas opções, e aí você vai clicar aqui, ó, em Center. Clicando aqui Center, e aí o AutoCAD já te mostra ali aonde é o centro do círculo, tudo bem? Clicamos aqui no centro. Agora, pessoal, vamos deixar o orto ligado. Vocês percebem ali que usando o Dynamic Input aparecem algumas informações próximo ali do cursor. Tá vendo ali escrito orto, tem um número e depois está escrito um sinal de menor que mais Z. Quando aparece essa informação, pessoal, significa que você está levantando uma line no eixo Z. Tá joia? Então, se você orbitar aqui um pouco o desenho assim, ó, você vai perceber que essa linha ela está ganhando altura. Então, para que você faça lines no sentido para ganhar altura, você tem que observar ali essa informação que está sendo levantada no eixo Z. Por exemplo, se eu colocasse o mouse aqui para o lado, essa opção some. Está vendo ali? Está escrito orto, está dizendo que está em 90 graus, porém a line está indo no sentido plano. Para ganhar altura, tem que aparecer aquela informação ali escrito mais Z. Tá bom? Então, vou colocar aqui uma altura de 15 unidades e apertar o Enter. ESC para sair do comando Line. Então, a nossa line ela está no centro do círculo e ela está com altura. Tá joia? É muito importante que vocês tenham essa noção aqui de estar lidando com os eixos. Agora, vamos usar aqui o comando Revolve. Mas antes, nós precisamos criar um determinado perfil. Vamos fazer aqui um comando Poly, que é polígono. Vamos colocar um polígono aqui de 6 lados e apertamos o Enter. Vamos fazer ele aqui. Ele pode ser inscrito ou circunscrito. Clicamos aqui em inscrito. Vamos abrir aqui um polígono de 6 lados e clicamos. Não importa o tamanho, é mais para efeito de explicação. Agora nós vamos selecionar esse objeto. Vamos dar um M de Move. Vamos pegar aqui, pessoal, esse cantinho aqui do objeto e vamos colocar no quadrante aqui do círculo. Tudo bem? Agora, selecionamos o objeto. Com o Rotate Gizmo selecionado, nós vamos clicar aqui no eixo X, no vermelho, e clicamos para baixo. Dessa forma. ESC. Então, nosso desenho está ficando dessa forma aqui. Ó. Tá joia? O perfil que nós criamos aqui com o comando polígono está encostado no círculo que vai ser o objeto que vai ser criada a revolução aqui com o comando Revolve. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Selecionamos aqui Revolve. Tá joia? Agora ele está pedindo para você selecionar o perfil, o objeto que vai fazer a revolução. Clicamos aqui e apertamos o Enter.
Tá joia? Agora ele está pedindo um eixo. É por onde que esse perfil vai fazer essa rotação. O nosso eixo vai ser essa nossa line aqui, ó. Ela poderia estar para baixo também, não tem problema. Vamos clicar aqui nessa ponta e depois clicamos aqui nessa ponta e vamos determinar o eixo dessa forma. Aí você percebe aqui, ó, que o perfil ele deu a volta sobre o círculo dessa forma, ó, ele veio aqui, ó, deu a volta em volta desse eixo que nós criamos, está fazendo a revolução aqui no círculo. E você percebe ali, ó, do lado que você mexendo com o mouse aparecem algumas informações relacionadas ao grau de rotação. Para a gente colocar aqui uma volta completa, teremos que digitar 360. Tá joia? Clicamos 360 e apertamos o Enter. Então o que aconteceu? Ele fez uma revolução aqui, criou um objeto que deu uma volta no círculo com um formato aqui, com um perfil de um polígono de 6 lados. Tá bom? Esse comando revolve ele é muito interessante e muito útil, principalmente quando formos criar peças mecânicas circulares. É muito importante e interessante estar trabalhando com esse comando. Você percebe aqui que, pessoal, toda vez que a gente faz algum desenho, sempre vai ficar aqui a sobra aqui das lines. É muito importante que a gente esteja limpando o objeto. Vamos colocar aqui no Move Gizmo. Vamos colocar o objeto aqui para o lado. Outro detalhe, a gente utilizando aqui o Move Gizmo, deixa eu só dar um ESC aqui, ó, você percebe que aparece aqui a informação de 3 eixos aqui. Ó. Temos o eixo X, se você clicar nele, você vai movimentar o objeto no eixo X. Se você clicar aqui no verde, você vai movimentar em relação ao eixo Y. E clicando aqui no azul, você vai movimentar o objeto com altura ou para baixo em relação ao eixo Z. Tá joia? Vamos clicar aqui no vermelho e vamos colocar o objeto aqui para o lado. E aqui nós temos os 2 objetos que utilizamos como referência e deletamos. Tá joia? Então está aqui um objeto criado com o comando revolve. Vou deletar ele aqui e vamos para o próximo comando. Eu vou fazer aqui uma spline. O atalho do comando spline, pessoal, é SPL. Tá joia? Apertamos o Enter. E aí eu vou criar aqui uma linha com umas determinadas curvas aqui. Tá joia? Não importa aqui a forma, é só para, como eu disse anteriormente, para efeito de explicação. E apertamos o Enter. Então eu criei aqui uma spline. Ela está presa ao plano dessa forma. Agora, nós vamos criar aqui um comando polígono. Tudo bem? Vai ter 3 lados e apertamos o Enter. Vamos clicar aqui. Pode ser inscrito dessa forma. Desse tamanho aqui. Tudo bem? Mesma coisa agora. Comando Rotate Gizmo. Selecionamos o objeto. Clicamos no vermelho e clicamos para baixo. Agora clicamos no azul e clicamos no sentido negativo de Y. Dessa forma, e ESC para sair do Rotate Gizmo. M de Move, selecionamos aqui o perfil e apertamos o Enter. Vamos clicar aqui na ponta do polígono e colar aqui na ponta da spline dessa forma. Vamos dar um Orbit para ver como está ficando. Dessa forma aqui, ó, o polígono foi colado, preso ali à spline. Agora, o que acontece com esse comando sweep? O sweep ele vai pegar esse perfil aqui e vai percorrer por essa spline aqui. Poderia ser qualquer objeto, desde que ele não seja tão quebrado, senão o CAD acaba dando erro. Tá joia? Então vamos ver como é que funciona o comando sweep. Clicamos aqui primeiramente em sweep. Agora ele vai pedir aqui para você selecionar aqui o objeto que vai ser o perfil que vai fazer aqui o comando sweep. Clicamos aqui no perfil, apertamos o Enter e depois selecionamos aqui o Path. O Path, pessoal, é esse caminho aqui que nós criamos, tá joia? Eu vou clicar aqui. O que aconteceu? É aquilo que eu falei, ele deu erro, por quê? Porque esse perfil aqui, com certeza, ele está muito grande. Na hora que passou por essa curva fechada aqui, o objeto acabou se quebrando. Então a gente pode estar fazendo assim, ó, para resolver alguns problemas. A gente pode ou estar corrigindo
a nossa path aqui, né, a line ou o caminho que vamos criar, ou então reduzimos aqui o perfil. Vou fazer aqui um comando offset, enter, 0.8, eu acredito que dá. Vamos apertar aqui, selecionamos aqui o perfil e clicamos para dentro. Tá joia? Fizemos aqui um polígono um pouco menor. ESC para sair do comando offset, clicamos nesse polígono maior e deletamos. M de move, selecionamos esse, enter, clicamos aqui no endpoint e clicamos aqui na ponta da spline. Agora eu acredito que dê para fazer aqui o comando sweep. Vamos lá. Sweep, selecionamos o perfil, apertamos o enter e agora selecionamos aqui o caminho e já está aí. Tá vendo, pessoal? Então, às vezes a gente fica preocupado, por que não deu certo, por que aconteceu isso? Ou pode ser que o objeto ficou muito grande aqui, o sólido, ele acaba dando erro, o CAD ele percebe que o objeto ficou quebrado e aí ele não aceita, ou então o caminho que você criou está muito fechado, tá joia? Então esse comando sweep ele faz exatamente isso, pessoal. Você vai pegar aqui um determinado perfil e ele vai percorrer um caminho. Na parte aqui na parte de criação de desenhos arquitetônicos, de maquete eletrônica, é muito bacana e muito utilizável esse tipo de comando, o comando sweep. Vou deletar aqui o objeto, tá joia? Aqui embaixo do comando sweep, pessoal, nós temos aqui mais esse comando chamado loft. Esse comando aqui é muito interessante. Deixa eu fazer um desenho aqui, e aí eu já vou explicar esse comando loft. Vou fazer aqui o comando rec, vou fazer aqui um quadrado, tá joia? Um tamanho qualquer, não tem problema. Vou fazer aqui um círculo. No centro desse quadrado, mid 2, enter, clico nesse endpoint, clico no outro endpoint. Então o círculo partiu aqui exatamente no centro do quadrado. Tá joia? Vou clicar aqui, o círculo vai ser um pouco maior, dessa forma. Agora, círculo novamente. Vou acertar aqui o centro dele, do círculo, e vou fazer um círculo desse tamanho aqui, ó. Tá joia? Mais outro círculo no centro, dessa forma, e esse círculo vai ficar do tamanho exato aqui em relação ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Vou levantando esses objetos, eles têm que ficar dispostos um sobre o outro, utilizando aqui o Move Gizmo. Clico aqui no objeto, pego aqui o eixo Z, e aí eu levanto esse objeto. Tudo bem? Levantei o círculo maior, ESC. Agora eu vou clicar aqui nesse menor, vou levantar aqui, dessa forma. Aqui não importa a altura, pessoal. É como eu disse anteriormente, é mais para efeito de explicação. E aí você vai utilizando aí a sua criatividade, a sua imaginação e vai elaborando projetos e desenhos muito bacana e muito bonitos, tá bom? E vou clicar aqui. Então, o que acontece? Os objetos eles estão dispostos aqui um sobre o outro, dessa forma. E utilizando aqui a vista top, nós estamos vendo o objeto dessa maneira aqui, ó, tá bom? Clicamos aqui de novo na ViewCube e temos aqui a vista isométrica novamente. Agora o comando loft, pessoal, o que ele faz? Ele vai criar um caminho aqui, você tem que ir selecionando na sequência, de baixo para cima ou de cima para baixo, e vai transformar esse objeto aqui, esse caminho, em um sólido. Vamos ver? Selecionamos aqui loft, vamos clicar aqui na base, e vamos clicando aqui nos outros objetos. Clicamos aqui, você percebe que ele iniciou aqui uma base quadrada, e já criou aqui uma face superior, aqui, né, uma parte superior, num formato circular. Clicamos aqui no outro, e clicamos nesse de cima aqui, ó. Tá bom? Apertamos Enter uma vez e Enter novamente. Criamos aqui parecendo uma espécie de um jarro, né? Agora, o que você percebe aqui? Se você pausar o mouse sobre o objeto, você percebe que ele é um 3D Solid. Ele é um objeto maciço. Tá joia? Agora a gente pode estar fazendo aqui alguns acabamentos nesse objeto. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Fillet Edge.
Esse comando fillet add, ele vai criar um comando fillet em objetos sólidos, tá bom? Vamos determinar aqui um raio de 2 unidades e apertamos o Enter. Vamos clicar aqui, ó, nessa aresta aqui, ó, nessa ponta. Clicamos. Você percebe que ele já determinou aqui um determinado acabamento aqui, ó. Vamos dar essa aqui, vamos fazer um pouquinho maior. Vamos lá. Fillet Edge, novamente, R. Vamos colocar 5 e apertamos o Enter. Agora clicamos aqui. Ok. Vamos clicando aqui do outro lado também. Clicamos aqui e vamos dando um acabamento aqui para o nosso objeto em 3D. Opa! Vamos clicar também nessa parte de baixo, já aproveitar que estamos no comando Fillet. Vamos selecionar aqui essa outra. Vamos dar a volta aqui no objeto. Clicamos aqui e clicamos aqui. Clicado em todas as partes, agora basta dar o Enter e Enter novamente. Então, nosso objeto ele ficou mais suavizado aqui, a parte inferior dele, ó. Deixa eu chegar mais próximo, com o comando Fillet Edge. Tá joia? Agora, pessoal, um comando muito legal e interessante aqui também, que a gente pode estar aprendendo, é esse comando Shell aqui, ó. O Shell, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse objeto sólido numa determinada casca, e aí que você vai determinar a espessura dessa casca. Vamos ver? Vamos pegar aqui o comando Shell, ok? Vamos selecionar a face que nós queremos abrir aqui e determinar a abertura dessa casca, tá joia? Clicamos aqui, ela vai ficar assim meia pontilhadinha, pessoal. A gente tem que clicar de novo, e aí ela vai ficar branca, tá bom? Agora nós damos o Enter. E aí ele vai pedir aqui, determinar o offset, a grossura dessa determinada casca aqui que você vai querer criar. Vamos colocar aqui um valor de 2 e apertamos o Enter. Tá joia? Enter novamente e mais uma vez o Enter. Então o que aconteceu? Nós abrimos aqui o objeto sólido, ó, e transformamos ele aqui numa casca. Tá vendo? Ele está até parecendo um jarro mesmo, uma garrafa, para a gente estar criando aqui um objeto muito bonito e bacana, tá bom? Agora nós vamos usar esse comando aqui, ó. Comando Edge, tá joia? Vamos clicar aqui no plano e vamos fazer aqui um quadrado e vamos colocar aqui uma base para baixo dessa forma aqui, ó. Criamos aqui um comando Edge dessa forma, tudo bem? Agora, M de Move, selecionamos o Edge. Vamos pegar aqui o midpoint como base e vamos colar aqui, ó, na ponta desse outro objeto aqui, dessa forma aqui, no quadrante. Ele está atravessando aqui a boca do objeto aqui, ó, que nós criamos, tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, selecionar essa função aqui, Subtract. Ele vai subtrair aqui o Edge e vai permanecer aqui a nossa jarra que nós estamos criando, tá bom? Vamos lá, Subtract, clicamos no objeto que vai permanecer primeiro, no caso aqui a nossa garrafa, clicamos, tá joia? Apertamos o Enter e clicamos no objeto que vai ser subtraído e apertamos o Enter. Então tá aqui, ó. Nós abrimos aqui, ó, dessa forma aqui a nossa garrafa. Tá joia? Agora, pessoal, uma instrução muito bacana e interessante que eu vou ensinar aqui para vocês. Vamos digitar assim, o CS e apertar o Enter. Você percebe aqui que nós agora estamos carregando aqui a nossa UCS e vamos determinar aqui a posição dos nossos eixos. Tá joia? Vamos clicar aqui nesse ponto aqui, ó. Pode ser aqui nesse midpoint da jarra, tá bom? Vamos clicar agora nesse sentido para cá, com o F8 ligado. Clicamos aqui e agora clicamos para cima aqui, ó. O que aconteceu? Nós deitamos, não o objeto, nós deitamos aqui o plano cartesiano.
Então o jarro agora ele está nessa posição aqui em relação ao plano cartesiano. Então agora nós podemos criar alguns perfis aqui, alguns desenhos, como se nós estivéssemos utilizando aqui na vista top. Tá joia? Vou clicar aqui em top. Vou fazer aqui um círculo. Ok? Desse tamanho aqui. Outro círculo aqui um pouquinho mais para baixo. Dessa forma. Agora eu vou fazer um círculo maior. C, Enter. Utilizando a opção aqui tangente. Vou apertar T, Enter. Eu quero que o meu círculo maior tangencie por esse lado de cá. Ó. Eu clico aqui. E tangencie esse outro círculo menor por aqui. Coloco o mouse para esse sentido de cá, o lado esquerdo. E digito aqui o número 150 e aperto o Enter. Então eu criei um círculo maior. Ele está tangenciando, passando por esse outro círculo aqui, ó, e está passando pelo outro círculo menor. Agora eu vou fazer aqui um comando offset. Vou colocar aqui o número 5 unidades e apertar o Enter. Vou clicar aqui nesse círculo e vou jogar para dentro. Vou clicar aqui nesse de cá e clicar para dentro. E nesse maior também, clico aqui e jogo para dentro. Dessa forma. E dou ESC para sair do comando offset. Agora, TR de trim, Enter uma vez, Enter novamente. E vou limpando aqui essas partes que não nos interessam mais. Vou limpar aqui. Dessa forma, estamos criando aqui um perfil que vai ser a haste, o cabo aqui dessa jarra. Tudo bem? Então tá aí, ó, nós deitamos, né, o plano cartesiano e criamos um perfil utilizando o eixo como se ele estivesse em 2D. Tá joia? Agora nós vamos voltar com o eixo na posição normal. Podemos vir aqui em Home e clicamos aqui nesse botãozinho aqui chamado UCS Word. E aí o nosso objeto voltou para a posição normal aqui em relação ao plano cartesiano. Agora nós vamos usar aqui novamente o comando Press Pull. Clicamos em Press Pull e vamos selecionar aqui a área desse perfil que nós criamos. Temos que esperar ele ficar pontilhado, pessoal, assim, ó, dessa forma, ó, tá vendo? Ó? Quando ele ficar pontilhado, você clica e aí você determina aqui o perfil do objeto. Tudo bem? Vamos colocar aqui, eu acredito que 8 tá bom. 8 e apertamos o Enter. ESC para sair do comando Press Pull. Então, criamos aqui um perfil do objeto para a gente colocar aqui no lado da jarra, tá bom? Vamos pegar aqui esse canto de cá, vamos dar um M de Move, selecionamos o objeto, Enter. Vamos pegar aqui esse midpoint aqui, ó. Tudo bem? E vamos colar aqui nesse lado de cá da jarra. Vamos desligar o F8 um pouquinho, que é o orto. E você percebe que a gente não consegue pegar aqui esse canto do objeto. Como é que a gente faz? A gente pode estar utilizando uma opção bacana aqui também, ó. Nós vamos fazer assim, MID 2, tá bom? E aqui nós vamos clicar no Shift, botão direito do mouse, e vamos pegar a perpendicular. Clicamos aqui, ó, eu quero essa perpendicular aqui, e eu quero essa outra perpendicular de cá. Tá joia? O nosso objeto ficou dessa forma. Vamos deletar aqui o perfil, não precisamos mais dele. Tudo bem? Agora, selecionamos aqui essa haste. Com o comando Move Gizmo, a gente consegue estar ajustando aqui o desenho dessa forma. Ó. Tá joia? Clicamos aqui. Agora vamos levar para cima um pouquinho. Fazer aqui o acabamento. E agora nós vamos encostar aqui no sólido de cá. Ele pode ficar assim encostando um pouquinho, pessoal. Não tem problema. Vamos ajustar aqui a visualização. Ele pode estar ficando dessa forma aqui, ó. E clicamos, tá bom? ESC para sair do Move Gizmo. Nosso objeto está ganhando forma desse jeito. Agora, o que acontece? Se a gente clicar aqui, ó, nesse botão Union, a gente vai pegar esse sólido e vamos unir a esse outro sólido. Ele vai virar um objeto único. Só que eu quero fazer um acabamento aqui antes de unir a esse lado de cá.
Vamos fazer um acabamento aqui usando esse comando aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, em Mesh e vamos clicar aqui nessa opção Smooth More. Nós vamos suavizar aqui esse objeto que ele está, vamos dizer assim, mais quadriculado. Nós vamos suavizando esse objeto. Clicamos aqui no objeto, clicamos em Smooth More, que significa suavizar mais. Tá joia? Agora abriu essa janela aqui dizendo que esse objeto ele não vai mais ser um sólido. Ele vai ser um mesh, uma malha. E clicamos aqui nessa parte de baixo aqui, ó, para converter o objeto em um mesh. Ok? Vamos clicar aqui em Create Mesh. E agora você percebe que ele ficou mais suavizado e ele não é mais um sólido. Agora ele é uma malha. Tá joia? Agora nós selecionamos novamente e vamos suavizando mais. Clicando aqui, ó, em Smooth More. Vamos chegar mais próximo. Você percebe que ele vai ficando mais suave aqui o objeto. Clicamos mais uma vez. Eu acredito que mais uma. Pronto, ele já chegou no limite de suavização. Fechamos aqui. Vamos ver como é que está ficando. Nosso objeto está dessa forma aqui, ó. Tá bom? A gente pode estar fazendo aqui um Rotate Gizmo aqui também para ele ficar mais encaixadinho aqui antes de a gente fazer a unificação, né? Vamos clicar aqui. Clicamos no objeto. Vamos pegar aqui o Rotate Gizmo. Selecionamos o objeto. Vamos pegar aqui o verde. Tá joia? E vamos deitar ele aqui um pouquinho dessa forma aqui, ó. Pronto. ESC para sair. O nosso objeto está ficando dessa forma aqui, ó. Agora, pessoal, vocês percebem que esse objeto ele se transformou numa malha, né? Olha lá, ele é um mesh. Vamos selecionar ele aqui e vamos transformá-lo ele novamente num sólido. Clicando aqui, ó, em Convert to Solid. Clicamos aqui e agora ele é um 3D Solid novamente. Então vocês viram, pessoal, como é interessante. Primeiramente, nós temos que transformá-lo em mesh, fazer a sua suavização necessária e depois transformá-lo novamente em um objeto sólido. Tá bom? Vamos voltar aqui para a opção Solid. Tá joia? E agora nós vamos unificar esses dois objetos. Vamos clicar aqui em Union. Selecionamos esse de cá. Selecionamos esse outro. E apertamos o Enter. Tá joia? Agora, se você selecionar ele aqui, ó, você vai perceber que ele é um objeto único. Tá bom? Então, pessoal, é muito interessante, muito legal estar utilizando essas funcionalidades aqui no AutoCAD 2013 em inglês. Como eu disse no começo da aula, no decorrer dos nossos cursos, nós vamos estar aprendendo aqui todas essas funcionalidades aqui, ó. Tá bom? Nós temos mais opções, temos o chamfer, temos essas outras partes aqui de extrude, offset face, temos mais opções aqui de separar o objeto. E aí, durante a utilização aqui nos nossos objetos em 3D, nós vamos estar vendo essas outras ferramentas. Agora, para vocês terem uma ideia da capacidade e do potencial aqui do AutoCAD, nós vamos renderizar esse objeto aqui e eu vou mostrar para vocês aí como que esse objeto vai ficar com um alto grau de realismo. Nós vamos vir aqui em Render, ok? Vamos ligar essa opção aqui, Sun, que é o Sol, tudo bem? Agora eu vou clicar no atalho Background e vou colocar aqui a opção para que o Sol apareça aqui, ó, Sun and Sky. Clico aqui e dou um OK. Você vai perceber que o background aqui vai ficar mais claro. É uma determinada iluminação que surgiu aqui em volta do objeto. Tá joia? Vou selecionar aqui o browser de materiais. Vai abrir aqui a opção de alguns materiais. Vou colocar aqui Glass, que significa vidro, e apertar o Enter. E aqui surgiu algumas opções para nós transformarmos esse objeto em vidro. Vamos selecionar aqui um vidro bem bonito, bacana. Deixa eu ver uma cor legal aqui. Acho que esse amarelo aqui tá bom, ó. Clear Yellow. Clicamos aqui no objeto que queremos, na textura ou na forma que queremos e arrastamos até o objeto aqui, ó. E soltamos o mouse, tá bom? Agora vamos colocar aqui, deixa eu fechar essa aba, e vamos renderizar.
Podemos aqui renderizar de uma vez, clicando em Render, ou selecionamos uma área. Vamos colocar aqui Render Região, e aqui vamos selecionar aqui uma determinada região, aqui clicando nesse canto, e clicando aqui nesse outro canto, e aí ele vai renderizar o objeto e vai transformar numa foto muito realística aqui desse objeto. Vamos ver, ele está processando. Vejam só como que está ficando, pessoal. Como que ficou esse nosso objeto aqui, muito realístico, renderizado. Tá joia? Vamos movimentar o mouse, ele volta novamente. Browser material. Vamos selecionar aqui um outro material diferente. Vamos colocar aqui Glass novamente. Vou colocar um material de uma outra cor. Vamos ver se a gente acha aqui um. Esse aqui, ó. Tá joia? Vou fechar aqui. Vou aproximar aqui do objeto, da nossa jarra, o máximo possível aqui do zoom. Dessa forma. E vou apertar a letra R 2 vezes e apertar o Enter. Ele vai renderizar aqui o nosso objeto também. Vamos ver, está processando. Olha só como que está ficando linda a jarra que criamos aqui no AutoCAD em 3D. Tá joia? Vamos visualizar aqui numa outra posição. RR e apertamos o Enter. Tá aí, pessoal, o nosso objeto criado em 3D. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa 18ª aula. Como eu disse anteriormente, no decorrer de todos os nossos cursos aqui da AutoCriativo, eu vou estar explicando com maiores detalhes todas as ferramentas e todas as funcionalidades aqui no AutoCAD em 3D, tá bom? Também vamos estar utilizando essas opções com relação a desenhos arquitetônicos, tá bom, pessoal? Então vão ser aulas muito bacanas, muito interessantes aí de vocês estarem aprendendo aqui no AutoCAD em 3D, tá joia? Então eu queria te agradecer. Qualquer dúvida pode estar me mandando um e-mail a ailtonbc@hotmail.com, autocriativoab.blogspot.com e também no nosso site autocriativo.com.br. Tá bom, pessoal? Então eu queria agradecer. Na próxima aula, na 19ª aula, vou estar repassando algumas coisas relacionadas aqui ao comando de Mesh, que é malhas, tá bom? Então eu queria agradecer mais uma vez e um forte abraço.